Olá, neste vídeo você verá um algoritmo para a obtenção da solução geral de uma do linear de enésima ordem homogênea e de coeficientes constantes. Este algoritmo possui 4 passos, que você vai ver em detalhe. Em outro vídeo você verá alguns exemplos de aplicação deste algoritmo. Uma equação linear homogênea e com coeficientes constantes tem esta forma. Nela você tem termos lineares na função incógnita y e lineares também nas derivadas de y até a derivada de ordem n. Lembrando que linear significa com potência 1, portanto temos potência 1 de y, potência 1 da derivada primeira e assim por diante até a ordem n. Vamos supor que os coeficientes desses termos, esses a's, a0, a1, a2, assim por diante até a n, são constantes. E o termo independente de y e derivada de y é nulo. Naturalmente, para que tenhamos uma equação de ordem n, é preciso que o coeficiente a n seja diferente de zero. Esse tipo de equação, então, é chamado de equação linear homogênea com coeficientes constantes. Vamos aprender a obter a solução geral desse tipo de equação. Neste vídeo eu vou mostrar para você passos de um algoritmo, de uma receita de bolo, para se obter a solução desta equação. Os detalhes de por que esse algoritmo funciona eu vou deixar para você disponível como material opcional num PDF no nosso ambiente. Ao longo deste vídeo eu vou mostrar os passos desse algoritmo e usar como exemplo esta equação de segunda ordem. O primeiro passo para você obter a solução geral desta equação é construir o chamado polinômio característico associado a essa equação. A partir da forma da equação diferencial, você vai construir um polinômio numa certa variável lambda, fazendo a seguinte associação. Para cada derivada de ordem k presente na equação, você vai fazer corresponder uma potência lambda elevado a k. E, em particular, a derivada de ordem zero, ou seja, a própria função incógnita, você vai fazer corresponder a um lambda elevado a zero, que é igual a 1. O polinômio característico, então, toma a seguinte forma. O termo an derivada de ordem n de y vai corresponder a um an lambda elevado a n no polinômio característico. O termo an-1 vezes derivada de ordem n-1 na equação vai corresponder a um termo an-1 vezes lambda elevado a n-1. E assim por diante. Até o termo a0 vezes y da equação, que corresponde a a0 vezes derivada de ordem zero de y, ou seja, o próprio y, esse vai corresponder então a um termo a0 vezes lambda elevado a zero no polinômio característico. Mas lambda elevado a zero é igual a 1. Você tem aí então o chamado polinômio característico associado a essa equação. É deste polinômio que nós vamos extrair todas as informações necessárias para obter a solução da equação. Vamos pegar então como exemplo desse primeiro passo essa equação aqui, linear de segunda ordem. O polinômio característico vai ser o seguinte. Bom, eu tenho aqui um termo na equação 1 vezes derivada segunda de y. Ele vai corresponder no polinômio característico a um termo 1 vezes lambda ao quadrado. Próximo termo é 1 vezes derivada primeira de y. Vai corresponder, então, no polinômio a um termo 1 vezes lambda elevado a 1. Próximo termo é menos 2 vezes y na equação. Vai corresponder aqui, no polinômio característico, a um termo menos 2 vezes lambda elevado a zero, ou simplesmente menos 2. Esse, portanto, é o polinômio característico associado a essa equação. A informação de que você precisa para determinar a solução da equação está contida nas raízes do polinômio característico e nas respectivas multiplicidades dessas raízes. Então, determinar essas raízes e multiplicidades é o próximo passo. Um polinômio de grau n possui, no total, n raízes, mas nada obriga que todas essas raízes sejam distintas entre si. Elas podem ser, no caso extremo, até todas iguais.
Vamos imaginar que este polinômio tenha R raízes distintas. Vamos chamar essas raízes de lambda1, lambda2 e assim por diante até lambda_r. Temos aí dois casos extremos, né? Ou R igual a 1, ou seja, eu tenho uma única raiz se repetindo n vezes, e no outro caso extremo eu tenho todas as raízes distintas, ou seja, R igual a n. Mas em geral, R é um número inteiro entre 1 e n. A multiplicidade de uma certa raiz distinta corresponde a um número de vezes que essa raiz figura como raiz do polinômio. Então temos aí R raízes distintas, lambda1, lambda2 até lambda_r, com respectivas multiplicidades, m1, m2 até mr. Como o número total de raízes é igual a n, a soma de todas essas multiplicidades é igual a n. Cabe aqui uma observação em relação às multiplicidades, é que se você conhece as raízes e as multiplicidades de um determinado polinômio, você vai ser capaz de escrever esse polinômio na chamada forma fatorizada. Eu tenho o AN, o coeficiente do termo de ordem mais alta, multiplicando fatores da forma variável lambda menos raiz elevado à multiplicidade daquela raiz. E eu tenho um fator com essa estrutura para cada raiz distinta que eu tiver no polinômio. No algoritmo que eu estou apresentando para você aqui, você não vai usar diretamente essa forma fatorizada. Mas o porquê do algoritmo funcionar, na verdade, está ligado sim a essa forma fatorizada. Para maiores detalhes, veja o PDF que eu deixei disponível no AVA. Voltando então ao nosso exemplo, esse foi o polinômio característico que obtivemos. Vamos então determinar as suas raízes. É uma equação de segundo grau, que tem como raízes lambda igual a 1 e lambda igual a menos 2. Então vamos contabilizar isso assim. Temos duas raízes distintas, lambda1 igual a 1 e lambda2 igual a menos 2, e ambas com multiplicidade igual a 1. Apenas como observação, não vai ser necessário para os próximos passos, mas vamos escrever a forma fatorizada desse polinômio. Temos aqui o A2, o coeficiente do termo de ordem mais alta, igual a 1. Temos um primeiro fator da forma lambda menos lambda1 elevado a m1. Um outro fator da forma lambda menos lambda2 elevado a m2. Portanto, a forma fatorizada do polinômio é essa aqui. No próximo passo, você já obtém soluções particulares para a sua equação diferencial. Essas soluções são obtidas a partir das raízes do polinômio característico e de suas multiplicidades. Para cada raiz distinta, lambda índice i, com multiplicidade m índice i, onde o i pode ser igual a 1, 2, assim por diante, até r, você vai construir um conjunto de funções. Vamos chamar esse conjunto de SI. Esse conjunto SI vai ter MI funções, um número de funções igual à multiplicidade dessa raiz. E essas funções terão a seguinte forma. A primeira delas é sempre a exponencial de lambda_i vezes x. Se você tiver a multiplicidade igual a 1, é a única função que você vai ter. Se a multiplicidade for igual a 2, a próxima função é a mesma exponencial multiplicada por x. Se a multiplicidade for igual a 2, são essas duas funções que você tem. Se a multiplicidade for igual a 3, a próxima função vai ser a exponencial, novamente, vezes x ao quadrado. E assim por diante. Caso você tenha uma multiplicidade mi, a sua última função será a exponencial vezes x elevado a mi menos 1. Então, observe o padrão. Nós temos a exponencial de lambda_i vezes x multiplicada por potências crescentes de x, começando de x elevado a 0, passando por x elevado a 1, x elevado a 2 e assim por diante, até a potência máxima x elevado a mi menos 1, totalizando assim mi funções, um número de funções igual à multiplicidade dessa raiz. Você vai construir um conjunto de funções como esse para cada raiz distinta do polinômio característico.
cada uma das funções geradas nesse processo, isoladamente, já constitui uma solução da equação diferencial, uma solução particular. Ao final dessa etapa, você vai ter gerado N soluções particulares, contidas nestes conjuntos de funções. Voltando então ao nosso exemplo, temos aqui a primeira raiz distinta, lambda1, igual a 1 com multiplicidade 1. Portanto, eu vou associar a ela um conjunto de funções, na verdade, uma única função, porque a multiplicidade é igual a 1. Essa função vai ser a exponencial de lambda1 vezes x, portanto, a exponencial de x. A segunda raiz distinta, lambda2, que é igual a menos 2. Com multiplicidade 1 também, portanto, eu vou ter associado a ela um conjunto com uma única função. Multiplicidade 1, uma única função. É a exponencial de lambda2 vezes x. Nesse caso, então, exponencial de menos 2x. O quarto e último passo é o mais fácil. Você simplesmente pega todas as funções que obteve no passo anterior, multiplica cada uma delas por uma constante arbitrária, cada uma com sua constante arbitrária, e soma tudo. Ou seja, você vai montar uma combinação linear de todas aquelas funções com coeficientes arbitrários. A função construída desta forma será a solução geral da sua equação linear homogênea. Voltando então ao nosso exemplo. No passo anterior, obtivemos duas funções, exponencial de x e exponencial de menos 2x. Eu vou multiplicar a exponencial de x por uma constante c1 e a exponencial de menos 2x por outra constante arbitrária, c2. Somar as duas, ou seja, estou montando aqui uma combinação linear das duas funções obtidas no passo anterior com coeficientes arbitrários. O que eu tenho aí é a solução geral da minha equação linear homogênea com coeficientes constantes. Para resumir, então, para obter a solução geral de uma equação linear homogênea com coeficientes constantes, tá? E isso daqui só vale para coeficientes constantes, temos um procedimento composto de 4 passos. O primeiro passo é construir o polinômio característico associado à sua equação. Para obter esse polinômio, é só fazer a correspondência. Derivada de ordem k de y corresponde a lambda elevado a k, e o y corresponde a 1, é o caso de derivada de ordem zero. O segundo passo é determinar as raízes distintas desse polinômio característico e as respectivas multiplicidades. O terceiro passo é, a partir destas raízes e multiplicidades, construir os conjuntos de soluções particulares. Nós temos um conjunto para cada raiz distinta do polinômio. E o número de funções deste conjunto é igual à multiplicidade desta raiz. Neste conjunto, nós temos produtos da exponencial da raiz lambda_i vezes x e potências crescentes de x, desde x elevado a zero até x elevado à multiplicidade menos 1. Se a multiplicidade for igual a 1, eu só tenho a exponencial. Se a multiplicidade for igual a 2, eu tenho a exponencial e ela multiplicada por x, e assim por diante. E no quarto e último passo, a solução geral é construída ao montarmos uma combinação linear de todas as funções obtidas no terceiro passo. Combinação essa com coeficientes constantes arbitrários. No passo 3, você gera um total de n soluções particulares. A solução geral, portanto, terá n constantes arbitrárias. No próximo vídeo, você verá alguns exemplos de aplicação deste algoritmo. Até lá!